Honda Tadakatsu era um renomado samurai japonês, general e daimyo, um senhor feudal que serviu lealmente todos os três grandes unificadores do Japão. Ele se destacou durante o turbulento período Sengoku, uma época marcada por guerras civis implacáveis e profunda agitação social. À medida que o poder do shogunato Ashikaga, o governo militarista, diminuía, os senhores regionais ou daimyos começaram a afirmar maior autoridade política, comandando exércitos muito mais poderosos do que os do shogunato em declínio. O título de shogun, embora concedido cerimonialmente pelo imperador, significava o verdadeiro governante militar do Japão. No entanto, à medida que a influência dos shoguns diminuía, a nação mergulhou em uma era de quase constante guerra, onde as batalhas irrompiam com frequência incessante. Foi em meio a esse caos que nasceu a lenda de Honda Tadakatsu, celebrado por sua esgrima incomparável e coragem inabalável. Disse que ele lutou em 57 batalhas ao longo de sua vida, nunca recebendo uma única ferida, ganhando o apelido "o guerreiro que superou a própria morte". Ele também é lembrado por sua armadura impressionante e distinta, mais notavelmente seu capacete imponente adornado com grandes chifres. Este design ousado teria feito dele um alvo óbvio no campo de batalha, e parecia apenas refletir seu espírito destemido. Longe de buscar o ocultamento, Tadakatsu era famoso por suas investidas audaciosas no coração das linhas inimigas, atirando-se imprudentemente na luta em um esforço incansável para quebrar as formações inimigas e geralmente mudar o curso da batalha. Ele também se tornou um dos 4 reis celestiais dos Tokugawa, descrevendo 4 generais samurais altamente eficazes que lutaram em nome de Tokugawa Ieyasu, que se tornaria o shogun, efetivamente encerrando o período Sengoku, que finalmente pôs fim às constantes guerras no Japão. Esta é a história do guerreiro que superou a própria morte. Esta é a história de Honda Tadakatsu. Tadakatsu nasceu no ano de 1548, na província de Mikawa, sendo o filho mais velho de Honda Tadataka. O clã Honda traça sua linhagem até o distinto Fujiwara, no Kenemichi, um estadista reverenciado e nobre de corte do período Heian do Japão, que se estendeu dos anos 794 a 1185. Desde jovem, Tadakatsu foi profundamente moldado pela ordem social e tensões políticas da época. Como membro de uma família proeminente, é provável que ele tenha sido preparado para a liderança desde cedo na vida, passando por um rigoroso treinamento nas artes da guerra e governança. Sua educação incluiria o domínio da esgrima, arco e flecha, equitação e outras disciplinas marciais, habilidades essenciais para um guerreiro de sangue nobre. Tragicamente, Tadakatsu perdeu tanto seu pai quanto seu avô durante sua adolescência. Após a morte deles, ele entrou para o serviço de Tokugawa Ieyasu, então um jovem daimyo. Com o tempo, Tadakatsu se tornaria um dos mais confiáveis retentores de Ieyasu e um de seus principais generais. A lenda diz que Tadakatsu viu sua primeira batalha na tenra idade de 13 anos, no ano de 1560. Inicialmente, seu tio Honda Tadazane matou um samurai inimigo e pediu a Tadakatsu para cortar a cabeça do cadáver. Tadakatsu recusou, declarando seu desejo de ganhar seu próprio mérito através de valentia pessoal. Sem hesitação, ele se lançou na briga, derrubando um inimigo ele mesmo e pegando seu próprio troféu. Mesmo em sua juventude, a coragem de Tadakatsu era lendária, sua lâmina batizada no sangue da batalha na tenra idade de 14 anos. No ano de 1566, aos 19 anos, Honda Tadakatsu foi elevado ao estimado posto de Katamoto, um título reservado para samurais de alta patente. Com essa promoção, ele foi confiado com o comando de uma unidade de cavalaria de mais de 50 cavaleiros, um reflexo de sua promessa marcial e da confiança depositada nele por seu senhor.
No ano de 1570, o formidável senhor da guerra Oda Nobunaga havia se tornado um dos daimyos mais poderosos de todo o Japão. Ele instalou um shogun fantoche do clã Ashikaga, assumindo o controle do governo central da nação, enquanto ganhava o respeito e o reconhecimento do próprio imperador Ogimace. Nessa época, o imperador tinha mais um papel cerimonial, com o verdadeiro poder nas mãos do shogun, ou, neste caso, do senhor da guerra que o controlava. No entanto, apesar da dominação de Nobunaga, muitos clãs orgulhosos e independentes ainda se recusavam a se submeter ao seu governo, e a agitação continuava a ferver em todo o país. Nesse cenário em constante mudança, Tokugawa Ieyasu, o senhor de Tadakatsu, formou uma aliança com Nobunaga. Mas tal união trouxe mais conflito. Entre os mais ferozes oponentes de Nobunaga estavam os clãs Azai e Asakura. Quando Nobunaga lançou cercos contra os castelos de Odania e Yokoyama, fortalezas desses clãs desafiadores, a guerra tornou-se inevitável. Na manhã de 30 de julho do ano de 1570, a Batalha de Anegawa começou. As forças de Oda entraram em confronto com os Azai no flanco direito, enquanto as tropas de Tokugawa enfrentavam os Asakura à esquerda. Logo, a batalha se transformou em uma brutal luta corpo a corpo nas águas rasas do rio Ani. Os guerreiros de Nobunaga lutaram contra a correnteza dos Azai, enquanto as forças de Tokugawa, incluindo Tadakatsu, batalhavam a favor da correnteza contra os Asakura. Tadakatsu, comandando a retaguarda, recebeu um papel crucial. À medida que o exército de Tokugawa começava a vacilar sob o avanço implacável dos Asakura, Tadakatsu de repente esporeou seu cavalo para a frente, atacando sozinho o coração da força inimiga, que era de 10.000 homens. Este ato audacioso chocou seus camaradas e levou o próprio Tokugawa Ieyasu a liderar um contra-ataque, reunindo seus homens para apoiar Tadakatsu e parar o ímpeto dos Asakura. Contra todas as probabilidades, as forças de Tokugawa viraram o jogo e derrotaram os Asakura naquele dia. Tadakatsu sobreviveu, apesar de ter se colocado no maior dos perigos. Um momento crônico da batalha descreve Tadakatsu em combate individual com um imponente guerreiro Asakura descrito como um gigante, chamado Magara Naotaka. No entanto, o feroz duelo foi interrompido quando o exército Asakura começou sua retirada. Com as forças Asakura em fuga, Tokugawa Ieyasu enviou imediatamente Tadakatsu e Sakai Yasumasa para reforçar Oda Nobunaga, que estava lutando contra os Azai no flanco direito. Quando os homens de Tadakatsu atacaram o flanco de Azai Nagamasa, as linhas inimigas desmoronaram sob o ataque de pinça. No caos dessa investida final, Tadakatsu mais uma vez lutou imprudentemente, desconsiderando sua própria vida, e ainda assim, incrivelmente, nenhuma lâmina, flecha ou bala o tocou. Essa sobrevivência milagrosa no meio de um combate tão feroz se tornaria a marca registrada de sua lenda, um guerreiro cuja bravura era igualada apenas pelo favor do destino e cujo corpo não apresentaria nenhuma ferida de batalha, apenas a aura inabalável de invencibilidade. No ano de 1572, o renomado senhor da guerra, Takeda Shingen, conhecido em toda a terra como o Tigre de Kai por sua temível habilidade militar, lançou sua campanha ocidental para cercar e isolar as forças de Oda Nobunaga. Diante dessa crescente ameaça, Honda Tadakatsu liderou um grupo de reconhecimento Tokugawa para observar os movimentos do inimigo. No entanto, eles logo encontraram a vanguarda do avançado exército Takeda. Os batedores Tokugawa tentaram rapidamente uma retirada, mas as tropas Takeda deram uma perseguição rápida e implacável, e um confronto iria eclodir perto do rio Mikano. Tadakatsu foi encarregado de comandar a retaguarda da principal força Tokugawa, que havia assumido uma posição na base de uma colina, terreno mal adequado para a defesa. A vanguarda Takeda atacou forte e rápido
pegando os homens de Tadakatsu em desordem. Seu ataque repentino sobrecarregou as duas primeiras das três formações cansadas de Tokugawa. Para impedir qualquer fuga, os Takeda também desencadearam rajadas de tiros em direção à posição de Tadakatsu. Diante da ameaça de aniquilação completa, Tadakatsu tomou uma decisão ousada e desesperada. Ele lançou uma carga furiosa para romper o cerco inimigo. Embora considerada uma manobra suicida, seus homens esperavam se tornar soldados mortos. A força de Tadakatsu desafiou as probabilidades. Com extraordinária bravura, eles despedaçaram as linhas inimigas e recuaram para o castelo de Hamamatsu. Graças à liderança de Tadakatsu, um contingente da força principal de Tokugawa e Ieyasu conseguiu completar sua retirada com segurança. Este confronto ficou conhecido como a Batalha de Ichinosaka. A presença de Tadakatsu no campo de batalha deixou uma impressão duradoura. O inimigo notou seu impressionante capacete com chifres e sua temível lança, apelidada de Cortadora de Libélulas. Disse capaz de cortar uma libélula em pleno voo. Sua postura destemida contra as ferozes investidas dos Takeda não só lhe garantiu a sobrevivência, como também a admiração até mesmo daqueles que se opunham a ele. Este foi mais um momento em sua vida onde a coragem triunfou sobre a morte certa, consolidando ainda mais sua crescente lenda. No ano de 1573, um ano após a Batalha de Ichinosaka, o formidável senhor da guerra Takeda Shingen lançou uma grande campanha, liderando um exército de 30.000 homens para o sul a partir de sua capital em Kofu, para a província de Totomi. Ao mesmo tempo, seu general de confiança Yamagata Masakage liderou uma força secundária de 5.000 homens para a província oriental de Mikawa. O avanço deles foi rápido e decisivo, capturando tanto o castelo de Yoshida quanto o castelo de Futamata com pouca resistência. Opondo-se a Shingen estava Tokugawa e Ieyasu, que mantinha o castelo de Hamamatsu com uma força de 8.000 homens, reforçada por mais 3.000 tropas enviadas por seu aliado Oda Nobunaga. No entanto, apesar do desequilíbrio numérico, o objetivo de Shingen não era confrontar diretamente Ieyasu ou tomar Hamamatsu. Sua verdadeira intenção era preservar sua força, evitar conflitos quando possível e finalmente atacar o próprio Nobunaga, abrindo caminho para uma marcha em Kyoto. De acordo com o Koyugunkan, a crônica das façanhas militares de Takeda, as forças de Shingen superavam as de Ieyasu numa proporção de 3-1. No final da tarde, enquanto flocos de neve começavam a cair do céu escurecido, atiradores de Tokugawa, acompanhados por camponeses lançadores de pedras, abriram fogo contra as fileiras de Takeda. As armas de fogo, ainda uma presença relativamente nova e formidável no campo de batalha, provaram ser eficazes em quebrar cargas de cavalaria. Ieyasu esperava que suas armas superiores neutralizassem o avanço avassalador de Shingen, mas essa esperança foi rapidamente despedaçada. Naito Masatoyo, comandando a vanguarda Takeda, liderou um assalto de cavalaria estrondoso que atingiu com uma força devastadora. O contingente de Honda Tadakatsu no flanco direito de Tokugawa foi o primeiro a ser dominado. O campo de batalha logo se transformou em caos, morte, destruição, derramamento de sangue que engolfou as linhas de Tokugawa. Enfrentando a aniquilação, Ieyasu se preparou para voltar à luta ele mesmo, mas foi dissuadido por seus seguidores que o instaram a recuar e preservar sua vida para as lutas que viriam. Apesar da devastação, Honda Tadakatsu mais uma vez emergiu do massacre milagrosamente ileso. Nos estágios iniciais da batalha, ele conseguiu repelir a onda inicial do ataque inimigo, mas o peso puro do ataque Takeda logo sobrecarregou a defesa Tokugawa. Na fase final da batalha, Tadakatsu se chocou destemidamente com o general Takeda, a Yamada Masuyuki
enquanto outros generais Tokugawa trabalhavam incansavelmente para proteger a retirada de Ieyasu. Foi graças à notável liderança de Tadakatsu durante a retirada que as forças sobreviventes de Tokugawa conseguiram escapar do campo de batalha. Embora o encontro tenha sido uma derrota esmagadora, não foi uma derrota total. Através da coragem, resiliência e habilidade de guerreiros como Tadakatsu, os Tokugawa viveriam para lutar outro dia. Mais tarde, no ano de 1573, Honda Tadakatsu foi encarregado da tarefa de capturar o castelo Nagashino. Liderando seus homens, Tadakatsu derrotou com sucesso a guarnição Takeda que defendia a fortaleza e completou a missão com distinção. Além de Nagashino, ele continuou a recuperar várias outras fortalezas-chave em toda a província de Totomi, desferindo um golpe significativo no controle de Takeda na região. A recaptura de Nagashino foi particularmente vital, pois forneceu a Tokugawa e Ieyasu um crucial centro de transporte e uma forte base para futuras operações. A sorte logo favoreceria a aliança Oda-Tokugawa. Takeda Shingen, o temível tigre de Kai, morreu pouco depois da batalha de Ieyasu. Os relatos sobre sua morte variam. Alguns dizem que ele sucumbiu a uma antiga ferida de guerra, outros a uma bala de assassino e ainda outros a uma doença, talvez pneumonia. Seja qual for a causa, sua morte marcou um ponto de virada na guerra. Seu filho e herdeiro, Takeda Katsuyori, embora fosse um estrategista capaz por direito próprio, não tinha nem a genialidade nem a formidável reputação de seu pai, que uma vez inspirou admiração no campo de batalha. No entanto, Katsuyori continuou a luta, capturando vários castelos e resistindo aos avanços de Oda Tokugawa por anos. No ano de 1575, as hostilidades inflamaram mais uma vez quando Katsuyori liderou uma incursão na província de Enshu. Tadakatsu, servindo sob Tokugawa e Ieyasu, participou da campanha e ajudou a capturar o castelo Komyo em junho. Mais tarde, no mesmo mês, ele desempenhou um papel proeminente na famosa Batalha de Nagashino. A cavalaria Takeda lançou onda após onda de ataques ferozes. No entanto, cada ataque foi repelido por uma combinação de barricadas de madeira e a precisão mortal dos atiradores de arcabuz. O próprio Tadakatsu comandou uma unidade de mosqueteiros que infligiu perdas devastadoras ao inimigo. Segundo alguns relatos, Tadakatsu até deixou de lado sua arma de fogo e pegou sua lendária lança, avançando para as linhas de frente para pessoalmente deter o avanço dos soldados inimigos. A Batalha de Nagashino foi uma vitória crucial para as forças de Oda Tokugawa, com o clã Takeda perdendo 10.000 homens, com a maioria de seus generais seniores morrendo. Após a vitória, Tadakatsu moveu-se rapidamente para capturar o castelo de Suwahara, consolidando ainda mais o ímpeto da aliança. No ano de 1581, Tadakatsu participou do assalto de Tokugawa ao castelo de Tanaka, então mantido pelo general Takeda Ichijo Nobutatsu. Disse que Tadakatsu escalou as muralhas do castelo e lutou ferozmente contra os defensores do castelo. Mais tarde, no mesmo ano, durante o cerco de Takatenjin, Tadakatsu mais uma vez liderou a carga, ajudando a invadir a fortaleza e matar o general Takeda Okabe Motonobu. A queda do clã Takeda veio rapidamente. No ano de 1582, Takeda Katsuyori encontrou seu fim na Batalha de Tenmokuzan, também conhecida como a última resistência dos Takeda. Embora Honda Tadakatsu não tenha lutado nessa batalha final, o colapso dos Takeda marcou o fim de uma era, na qual Tadakatsu desempenhou um papel crucial. A poderosa aliança entre Tokugawa e Ieyasu e Oda Nobunaga chegou a um fim súbito e trágico com a morte de Nobunaga no ano de 1582. Ele foi traído e emboscado por um de seus generais mais confiáveis, Akechi Mitsuhide, no que ficaria conhecido na história como o Incidente de Honnoji, um ponto de virada que abalou as fundações do Japão.
Com a morte do senhor da guerra mais dominante do Japão, Tokugawa Ieyasu se viu exposto e sem a proteção de Nobunaga. Preso em Sakai em território hostil, Ieyasu e seus seguidores mais próximos, incluindo o sempre leal Honda Tadakatsu, começaram uma jornada árdua e perigosa de volta à província de Mikawa. No entanto, o caminho deles estava repleto de perigos, não apenas de facções rivais, mas de grupos predatórios, conhecidos como Ochimushagari, bandos de foras da lei, armados que caçavam e emboscavam samurais em retirada ou sem mestre para saquear e vingar. Ao longo desta jornada traiçoeira, Tadakatsu, juntamente com outros seguidores seniores de Tokugawa, lutou bravamente para defender seu senhor. Vez após vez, eles repeliram emboscadas, derrubaram possíveis assassinos e, quando necessário, até ofereceram subornos em ouro e prata para comprar uma passagem segura. Tadakatsu, como sempre, se destacou pela coragem e ferocidade, matando pessoalmente muitos dos bandidos que ousavam ameaçar a segurança de seu grupo. Sua espada nunca descansou e sua vigilância nunca vacilou, até que finalmente alcançaram a segurança de Mikawa. O Ietada Nikki, o diário pessoal de Matsudaira Ietada, que era irmão de Ieyasu, registra o terrível custo de sua fuga. Dos muitos que começaram a perigosa jornada, apenas 34 sobreviveram para chegar à residência de Ietada. Mais de 200 pereceram ao longo do caminho. No entanto, mais uma vez contra probabilidades impressionantes, Honda Tadakatsu sobreviveu ileso, uma constante figura de força em meio ao medo e ao caos. Após a morte de Oda Nobunaga, uma feroz luta pelo poder irrompeu entre seus filhos e ex-generais, cada um disputando para herdar o manto do mais poderoso senhor da guerra do Japão. Deste tumulto, uma figura se destacou, Toyotomi Hideyoshi. Uma vez, um humilde soldado raso de origem camponesa, a notável ascensão de Hideyoshi através de talento, estratégia e charme lhe rendeu a lealdade de muitos dos antigos servidores de Nobunaga e solidificou sua posição como governante de fato do Japão. Tokugawa Ieyasu, no entanto, viu a rápida ascensão de Hideyoshi com suspeita, alinhando-se com Oda Nobukatsu, filho de Nobunaga. Ieyasu pode ter visto as ações de Hideyoshi como um excesso, uma tentativa de usurpar o poder e o legado de seu senhor caído. Essa tensão culminou em conflito aberto, lembrado na história como a Campanha de Komaki. Durante esta campanha, Tadakatsu desempenhou o papel de diplomata e guerreiro. Ele iniciou negociações com o clã Akai da província de Tamba, liderado por Ishida Tokinao, o irmão mais novo do falecido Akai Naomasa. Tokinao, buscando restaurar o prestígio de seu clã, prometeu seu apoio à causa Tokugawa e levantou um exército em Tamba em nome de Ieyasu. Enquanto Ieyasu partiu para enfrentar as forças de Toyotomi em Nagakuchi, Tadakatsu permaneceu estacionado em Komaki. Lá, ele observou um grande exército Toyotomi avançando, liderado pelo próprio Hideyoshi. Com apenas um punhado de homens, Tadakatsu bravamente saiu para confrontar o exército. Seu desafio audacioso, desafiando um exército inteiro, deixou uma impressão duradoura. Segundo alguns relatos, Hideyoshi, reconhecendo a valentia de Tadakatsu, ordenou às suas tropas que não atacassem o pequeno destacamento de Tokugawa, um gesto de respeito por um guerreiro de grande renome. Após os confrontos em Komaki e Nagakuchi, a luta chegaria a um impasse. Embora Ieyasu tenha garantido vantagens táticas em ambas as batalhas, nenhum dos lados obteve controle decisivo. Finalmente, no início do ano de 1585, Tokugawa Ieyasu e Toyotomi Hideyoshi concordaram com os termos e fizeram as pazes, deixando de lado a rivalidade em nome da estabilidade política. Honda Tadakatsu foi nomeado um dos 4 reis celestiais de Tokugawa, uma marca da mais alta distinção concedida aos 4 generais mais leais,
capazes e confiáveis que serviram a Tokugawa Ieyasu durante sua ascensão ao poder. Tadakatsu, em particular, destacou-se entre eles por sua coragem incomparável, habilidade no campo de batalha e devoção inabalável. Desde a sua juventude, ele lutou em quase todas as principais campanhas ao lado de Ieyasu, e nenhuma vez ele foi seriamente ferido. Suas façanhas se tornaram lendárias, avançando sozinho contra as fileiras inimigas, mantendo-se firme contra adversidades esmagadoras e emergindo cada vez sem um arranhão. Seu icônico capacete adornado com grandes chifres e sua famosa lança, a cortadora de libélulas, o destacavam ainda mais como um guerreiro de status quase mítico. O título de Rei Celestial era tanto simbólico quanto prático. Ele se originava da cosmologia budista, onde os 4 reis celestiais são guardiões divinos que protegem o reino do caos. No tribunal de Tokugawa Ieyasu, o título significava que esses 4 homens eram os protetores espirituais e estratégicos de seu domínio. Eles serviam não apenas com força nas armas, mas com sabedoria, disciplina e um profundo senso de dever. Tadakatsu conquistou seu lugar entre eles através de anos de serviço inabalável, habilidade incomparável na guerra e uma reputação que até seus inimigos respeitavam. Dizia-se que ele era o guerreiro que superou a morte. O poderoso senhor da guerra Oda Nobunaga até elogiou Tadakatsu, chamando-o de samurai entre samurais. Os últimos anos do reinado de Toyotomi Hideyoshi foram marcados por agitação e incerteza. Após a morte de Hideyoshi, seu único herdeiro, Toyotomi Hideyori, tinha apenas 5 anos de idade, deixando um perigoso vácuo de poder no coração da frágil estrutura política do Japão. As tensões aumentaram na capital, onde sussurros de tramas de assassinato contra Tokugawa Ieyasu preenchiam o ar. Em resposta, Ieyasu começou a mobilizar suas forças, enquanto sua principal oposição, Ishida Mitsunari, conspirava com figuras como Otani Yoshisugu, Mashita Nagomori e Onkoku Jiekei para formar uma coalizão anti-Tokugawa. Eles nomearam Mori Teramoto como o líder nominal de seu exército ocidental, enquanto as forças de Tokugawa ficaram lembradas na história como o Exército Oriental. No ano de 1600, à medida que a guerra se aproximava, Honda Tadakatsu desempenhou um papel crucial na campanha de Tokugawa contra a facção de Ishida. Em 29 de setembro, Tadakatsu liderou um exército em direção ao castelo de Gifu com um contingente de 35.000 soldados. Na subsequente batalha do castelo de Gifu, o aliado de Ishida, Oda Hidenobu, se encontrou isolado. Diante da derrota inevitável, Hidenobu se preparou para cometer seppuku, mas foi persuadido a se render. Assim, o castelo de Gifu caiu para o exército do leste. No mês seguinte, Tadakatsu participou da Batalha de Kuisegawa. Durante o confronto, 2 generais Tokugawa foram pegos em uma emboscada de flanco enquanto perseguiam os oficiais do exército ocidental Shima Sakon e Kashi Teruzumi. Tadakatsu chegou a tempo de interromper o avanço inimigo, permitindo que seus camaradas escapassem e interrompendo o ímpeto das forças ocidentais. Mais tarde naquele ano, veio a decisiva Batalha de Sekigahara, a maior e mais consequente batalha na história feudal do Japão. Como comandante do Exército do Leste, Terukatsu mais uma vez demonstrou sua ferocidade. Em um momento da batalha, ele avançou profundamente nas linhas inimigas, alcançando os acampamentos dos poderosos comandantes do Oeste. No meio da confusão, seu famoso cavalo foi atingido por um tiro ou uma flecha, deixando Tadakatsu abandonado e cercado por soldados inimigos. Em um momento de grande perigo, seu fiel servo Kaji Katsutada cavalgou em seu auxílio, oferecendo seu próprio cavalo e resgatando Tadakatsu do cerco. Segundo algumas fontes, após generais ocidentais-chave como Otani Yoshisugu e Shima Sakon caírem em batalha, a unidade de Tadakatsu avançou através das linhas inimigas em desintegração, o exército ocidental sobrecarregado quebrou a formação e fugiu.
Com esta vitória esmagadora em Sekigahara, Tokugawa Ieyasu emergiu como mestre incontestável do Japão. Com o tempo, ele seria nomeado Shogun, restaurando a autoridade do shogunato e pondo fim ao período Sengoku, encerrando o capítulo de séculos de guerra civil e inaugurando a longa paz da era Tokugawa. No ano 1109, Honda Tadakatsu escolheu se aposentar de uma vida passada em serviço inabalável e glória. O manto de liderança do clã Honda passaria para seu filho Honda Tadamasa. Embora Tadakatsu tenha se afastado do campo de batalha, uma lenda final viria a cercar sua partida do mundo, um final adequado para um homem cuja própria vida se tornou matéria de mito. Conhecido em toda a terra como o guerreiro que superou a morte, Tadakatsu lutou em inúmeras batalhas, sem nunca sofrer uma ferida grave. No entanto, de acordo com a lenda, no ano de 1610, enquanto desfrutava de um de seus passatempos favoritos, a escultura em madeira, ele acidentalmente cortou a própria mão. Foi a primeira vez em sua vida que ele sangrou de uma lâmina. Ao ver seu próprio sangue, algo nele se agitou. Alguns dizem que ele interpretou isso como um sinal de que seu espírito invencível havia cumprido seu propósito. Ele resolveu silenciosamente que seu tempo havia chegado e faleceu meses depois, aos 63 anos, não por espada ou doença, mas pela vontade de seu próprio coração. Seu legado perdurou não apenas em história, mas em linhagem. Seu neto, Honda Tadatoki, se casaria com Senhime, a amada neta de Tokugawa Ieyasu, entrelaçando simbolicamente o sangue de duas das famílias mais poderosas e históricas do Japão. A famosa lança de Tadakatsu, a cortadora de libélulas, tornou-se consagrada como uma das 3 grandes lanças do Japão. Junto com esta arma, ele também empunhava uma katana forjada pelo lendário ferreiro Masamune. A lâmina, chamada Nakasukasa, é agora reverenciada como um tesouro nacional do Japão. Honda Tadakatsu é lembrado hoje como um dos maiores samurais do Japão, um guerreiro de honra incomparável, força e renome imortal. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A sua contribuição é valiosa para a continuação do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos na próxima semana para outro perfil histórico.